Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Alexandro, da disciplina de Química. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês para complementar os estudos, tá? Então vocês acompanham aí pela apostila de vocês. Essa apostila aí pode ser que esteja com o nome da professora anterior, mas não tem problema, vocês podem ir estudando por ela mesma, tudo bem? Conteúdos são os mesmos, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui começa a falar sobre a química no cotidiano, né? E aqui como nós podemos perceber aqui no texto, ele fala um pouco sobre muitos materiais que podem emitir luz, né? Como os fogos de artifício. As reações químicas que ocorrem nos fogos de artifício é o seguinte: quando ocorre essa reação química, os elétrons eles absorvem a energia e eles passam para um nível de energia maior, estavam mais próximos do núcleo, e então eles passam esses elétrons para um nível de energia maior. Porque, como vocês sabem, os elétrons, os átomos, eles possuem várias camadas, né? E quando esses elétrons eles recebem um estímulo, recebem alguma energia, ou pela reação química, eles passam de um nível menor de energia para o maior. E quando eles voltam para o seu local de origem, eles liberam essa energia na forma de luz. Tá? É o que ocorre aqui com as reações químicas que ocorrem nos fogos de artifício, por exemplo. Tá? E ele também fala aqui que os fogos de artifício eles possuem várias cores, né? E cada elemento que ocorre ali na reação química, ele libera uma determinada cor de luz, né? E ali ele fala também que o sódio ele é da cor amarela, né? Se eu não me engano aqui, o cobre acho que é o vermelho, né? Então, quando esses elétrons eles voltam para o seu local de origem, né? Eles liberam essa energia na forma de luz. Então, por isso que ocorre essa propagação da luz, né? Um exemplo também que a gente pode ver da reação química, ainda falando um pouco sobre os fogos de artifício, é quando aquela panela de arroz com sal, ela acaba derramando um pouco no fogão. E não sei se vocês já viram, mas o sal, né, que é o cloreto de sódio, como ele recebe a energia, né, do fogão, do fogo que está ali, que cai no fogo, vocês já perceberam que ocorre aquela chama, né, a chama amarela, certo? Então, esse sal, né, o sal, ele recebe essa energia térmica, né, do fogo, então ele acaba passando de um nível de energia menor para o maior, e quando ele volta para o estado fundamental dele, para o estado de origem dele, ele acaba liberando essa energia na forma de luz. Por isso que você vê aquelas faíscas, né, de cor laranja, amarela, que é devido ao sódio, né, do sal de cozinha. Tá? Então cada elemento desses fogos de artifício aí, eles emitem um tipo de cor. Aqui mais em cima ele também fala das reações químicas, utilizam a energia dos elementos para excitar elétrons de alguns átomos, né? Quando os elétrons voltam do seu estado fundamental, há emissão de luz, conforme a gente estava falando aqui. Esse fenômeno é chamado de bioluminescência. Aqui, ó, bioluminescência. O caso mais conhecido de bioluminescência é o dos vagalumes. Esse bio, né, porque é a luz, né, produzida por um próprio organismo, né, no caso aqui dos vagalumes. Então, eles utilizam esses sinais, evidências, né, que utilizam esses sinais para se comunicar com parceiros do sexo oposto, né. Aqui alguns materiais, quando absorvem radiação, eles emitem de volta a luz visível.
Esse é o fenômeno genericamente chamado de luminescência. Luminescência, então, quando ele recebe essa radiação, eles emitem a luz visível. O que ocorre, por exemplo, nos interruptores de luz, né? Ou naquelas placas refletoras, né? Então eles recebem essa energia da luz e eles refletem essa radiação, né? como luz. Quando a emissão ocorre imediatamente após a incidência da radiação, o fenômeno é chamado de fluorescência. Quando a emissão ocorre imediatamente após a incidência da radiação, o fenômeno é fluorescência. Se por um lado a emissão demorar alguns segundos ou até mesmo horas, é chamado de fosforescência. Olha só, as lâmpadas elas são fluorescentes, né? E os interruptores de luz são fosforescentes, tá? Então, fluorescentes quando essa emissão ocorre imediatamente à incidência da radiação, o fenômeno é chamado de fluorescência. Podemos notar que a química está presente em tudo, né? Desde a fabricação de fogos de artifícios, até mesmo na comunicação dos insetos. Isso é muito interessante, tudo envolve química. Aqui também fala um pouco da química na agricultura. O solo, né, a solo agrícola tem uma profundidade de 20 a 40 centímetros e é constituído de uma mistura complexa, né, de matéria orgânica, de vegetais e humus, minerais provenientes aí das rochas, da desagregação das rochas, das areias grossas, finas. O humus ele é um produto da composição parcial dos restos vegetais e animais. É importante fonte de matéria orgânica para a nutrição vegetal. Beleza. Aqui também fala um pouco do primeiro fertilizante, né, que é utilizado no século 17, que ficou constatado como que ficou constatado os benefícios do uso do salitre, né, do nitrato de sódio e no nitrato de potássio também como um fertilizante. Aí na metade do século XIX, a agricultura científica identificou o desempenho dos nutrientes nitrogênio, fósforo, potássio no desenvolvimento dos vegetais. E até hoje, né, é muito utilizado como fertilizantes o nitrogênio, fósforo e potássio, né, o NPK. Também é classificados aí os macronutrientes que as plantas necessitam, são que em maiores quantidades, né, para desenvolver, são o nitrogênio, fósforo e potássio, né, que é o NPK. E os secundários, que é o magnésio, cálcio e enxofre. Os micronutrientes para desenvolver plenamente ferro, manganês, cloro, cobre, boro, molibdênio, cobalto, níquel. Entretanto, é preciso muito cuidado na aplicação dos micronutrientes pelo fato de as plantas exigirem quantidades mínimas. Então, como vocês podem ver, então é muito importante. Você viu só como os elementos, a química, né, os elementos químicos que estão presentes aí na tabela periódica são muito importantes aí para o desenvolvimento da agricultura. Então, por isso é muito importante a gente estar estudando sempre a química. A química está presente no nosso cotidiano. Poluição por fertilizantes, aqui na outra página. Eles são usados em grandes quantidades para aumentar as colheitas. Os fertilizantes contêm principalmente alguns íons aí, nitrato, NO3, nitrito, NO2, fosfato monoácido, fosfato de ácido, e eles são muito solúveis, quer dizer, são muito solúveis em água, dissolvem em água, misturam em água. São arrastados pela irrigação e pelas chuvas para os lençóis subterrâneos e lagos. Então, ele é muito importante para a agricultura. Só que tem que tomar o cuidado, né, para que esse fertilizante ele não caia nos rios e nos lagos para ter uma consequência muito grave para os animais e as plantas. Então, quando esses íons alcançam as águas dos rios, dos lagos, o que acontece? Eles passam a nutrir a população de algas. Então, as algas gostam muito desses nutrientes aí, então eles acabam se reproduzindo muito rápido, né? E depois forma aquele tapete aquelas algas se proliferam muito rapidamente, e
E isso favorece também a multiplicação de algas microscópicas que formam um tapete, né, cobrindo a superfície da água, então impedindo que que o oxigênio chegue na água. E isso então traz uma outra consequência, uma diminuição do oxigênio da água do rio, do lago, e pode causar aí a mortandade dos peixes. Então isso é uma consequência, né, de um nutriente que causa enormes prejuízos aí na vida aquática dos peixes e plantas, né? Então das plantas aquáticas também. E outra aqui, ó, quando as algas morrem, elas produzem grande quantidade de compostos e que são decompostos por micro-organismos, então aeróbicos. O que acontece? As plantas, as algas, quando elas morrem, então fica aquela grande quantidade de matéria orgânica morta, né? Beleza, aí esses micro-organismos eles acabam se alimentando, né, digamos assim, se alimentando desses restos dessas algas, e como tem bastante alimento para eles ali, então vai se multiplicar muito rapidamente também na água. O que acontece? Eles são aeróbicos, então eles precisam de ar, de oxigênio, e eles acabam competindo com os peixes também, o que acaba diminuindo, reduzindo a quantidade de oxigênio da água. Todo esse processo aí, que provoca a morte das plantas aquáticas e de peixes, vai se agravando. Esse fenômeno é chamado de eutrofização, né? que é a pouca quantidade de oxigênio na água. E aqui fala um pouco da química na saúde também, que desde a antiguidade, né, o homem sempre procurou alívio para as dores, né, enfermidades. Muitos países aqui considerados, no entanto, muitos países em várias doenças consideradas antigas persistem, né, de forma endêmica e epidêmica, né, conforme até ocorre hoje, né. Hoje a gente está numa grande epidemia aí desse vírus aí do corona. Aqui ele fala um pouco da febre amarela, né, causado aí pelo vírus, né, transmitido pelo mosquito. O ser humano começou a desenvolver aí vários medicamentos, né, como antiácidos, que até hoje, né, claro, faz parte aí dos medicamentos utilizados pelo ser humano, que combate aí a acidez, a azia. E esses medicamentos eles contêm o bicarbonato de sódio, o hidróxido de magnésio, né, capaz de neutralizar essa acidez, né. Analgésicos e antitérmicos, né. O grande analgésico aí fabricado pelo ser humano, desenvolvido, que é o AS, né, que é o ácido acetil salicílico, que ele alivia a dor e é antitérmico também, né, abaixar a febre. Aqui, como vocês podem ver, temos a estrutura, né, do ácido acetil salicílico, toda essa estrutura aqui. Aqui nós temos também o medicamento contra infecções, os medicamentos foram desenvolvidos aí pelo ser humano, tal como as sulfas, né, que combatem várias infecções, sulfadiazina, sulfanilamida, meio tem um trava-língua aqui. Também surgiu depois aí os antibióticos, né, para combater algumas bactérias, e aqui ele cita muito a penicilina, né, que combate aí a pneumonia, fungose, infecções urinárias, sífilis. Anestésicos também, né, são medicamentos que causam a perda da sensação de dor. Foi utilizado muito o óxido nitroso, o éter comum, né, já foi utilizado aí na época que era bem complicado, porque as pessoas acabavam até sofrendo com a dor, né, não tinha tanta eficácia assim, então estavam ainda em desenvolvimento, né, de substâncias capazes de amenizar essa dor, né, em algum ferimento, alguma cirurgia, enfim. Depois foi surgindo outros melhores, né, como clorofórmio, ciclopropano,
halonato. Então são várias substâncias aí que é muito importante aí para a saúde humana e animal também, né? Então é muito importante ter uma química também na saúde dos seres humanos. Então vamos lá, turma, vamos continuar aqui nessa parte aí de misturas. Quando juntamos duas espécies químicas diferentes e não houver reação química entre elas, isto é, não houver formação de novas espécies químicas, teremos uma mistura, tá? Então aqui nós temos um exemplo de mistura de água e açúcar, mistura de água e óleo. Quando na mistura tiver apenas uma única característica em toda a sua extensão, teremos uma mistura homogênea, tá? E se tiver mais de um aspecto, a mistura será mistura heterogênea, certo? Então aqui nós temos aí os exemplos de mistura de água e açúcar. Quando você mistura água e açúcar, aparece toda a sua extensão, né, do copo, ele apresenta de forma uniforme, certo? Já quando você mistura de água e óleo, por exemplo, que mesmo que se você tentar misturar não, já está misturado, mas você tenta misturar elas não se diluem, né, uma na outra. Então sempre fica aparecendo uma substância, né, e a outra também. Então por isso que é uma forma heterogênea, não é toda a sua extensão, ela não é uniforme, certo? Exemplos aí: água e açúcar é uma mistura homogênea e água e óleo é uma mistura heterogênea. Cada aspecto visível em uma mistura é denominado de fase, tá? Quando você visualiza cada mistura, cada substância, tá? Então você tem aí a fase, tá? Na mistura de água e óleo temos dois aspectos, isto é, temos duas fases, né? Então uma mistura bifásica, né? São duas fases, né? A água e o óleo, cada uma fase. Água, óleo e cloroformos, temos três aspectos, então temos três fases. Então a mistura é trifásica. Disseminação. Em uma mistura de duas espécies químicas diferentes, pode ocorrer a disseminação sobre forma de pequenas partículas de uma espécie de outra. Nesse caso, o sistema recebe o nome de dispersão, certo? A espécie química disseminada na forma de pequenas partículas é o disperso, e a outra espécie é o dispersante, tá? O disperso, então, é aquele na forma de pequenas partículas, né? É o que está em menor quantidade, né? E o dispersante é o que está em maior quantidade. Por exemplo, aqui, ó, a mistura de água e açúcar, o açúcar é o disperso e a água é o dispersante, certo? Então a água tem mais do que o açúcar. Então, quando na dispersão o disperso possui tamanho médio de até 10 a menos 7 centímetros, esse 10 a menos 7 centímetros corresponde a 1 nanômetro, tá? Vou tentar escrever aqui porque com o mouse é mais difícil. 1 nanômetro. A dispersão receberá o nome especial de soluções, tá? Nas soluções, o disperso chama-se soluto e o dispergente, né, será denominado de solvente. Na mistura de água e açúcar, o soluto é o açúcar e o solvente é a água. Então, no caso, o soluto é o que está em menor quantidade e o solvente, que é a água, é o que está em maior quantidade, certo? Vamos pensar um pouco. Numa solução aquosa de ácido sulfúrico, o soluto é o ácido sulfúrico e o solvente é a água. Solução aquosa quer dizer solução em água, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de uma substância capaz de se dissolver uma quantidade fixa de solvente em certas condições de temperatura e pressão. Então nós temos aqui 350 gramas de NaCl dissolvidos em 1000 gramas de água, né, a 15 graus Celsius. Todos esses recipientes aqui, eles estão em 15 graus Celsius, é fixo, né? Conforme ele falou aqui, ó, em certas condições de temperatura, aqui, ó, em quantidade de solvente, em certas condições de temperatura e pressão. Tá, aqui todos os recipientes estão em 15 graus Celsius. Aqui, ó, 350 gramas de NaCl
380 gramas de NaCl em 1000 gramas de água e 400 gramas de NaCl em 1000 gramas de água. Beleza. Ó, você pode ver que aqui nessa mistura misturou, né, não acumulou sal, e nessa última aqui acumulou sal. Mas a gente vai ver já os conceitos relacionados a isso aí. Quando na solução temos uma quantidade de soluto menor que o máximo permitido, pelo coeficiente de solubilidade, a solução será classificada como solução insaturada. É insaturada. Se a quantidade for igual ao máximo permitido pelo coeficiente de solubilidade, ela será uma solução saturada, certo? E se tiver mais do que o permitido pelo coeficiente de solubilidade, a solução será supersaturada. Então é o seguinte: quando o soluto ele é menor que o máximo permitido, vamos supor aqui que em 1000 gramas, aqui 350 gramas de água a 15 graus, 350 gramas de sódio, de cloreto de sódio, dissolvidos em 1000 gramas de água, a solução ela é insaturada, porque ela não atingiu a quantidade máxima que ela consegue se dissolver, né? No caso aqui, 380 gramas de NaCl, vamos supor aqui que é o máximo que eu consigo dissolver de cloreto de sódio, né, a essa temperatura aqui em 15 graus Celsius. A gente tem que comparar todos eles com a mesma temperatura. Então eu tenho 380 gramas de NaCl, que é o máximo que eu consigo dissolver o sal na água. Passar de 380, igual ele fez aqui, 400, saturou, né, passou do limite. E esse excesso ele fica acumulado ali embaixo, tá, no fundo do copo. Então essa é a solução supersaturada, quer dizer, ele colocou 400, o limite era 380, que a água consegue dissolver, e sobrou esses 20. Então por isso que esse aqui é uma solução supersaturada, inclusive com corpo de fundo, né? Tem um corpo de fundo aqui. Então aqui 380 é considerado uma solução saturada, que é o limite máximo, e a 350 é insaturada, né, que está inferior. Aqui nesse exemplo nós temos o seguinte, mesma coisa, 1000 gramas de água e ele colocou 400 gramas de NaCl, né? O mesmo exemplo ali do anterior. Sobrou 20, né, que não conseguiu dissolver, porque atingiu o máximo, que é 380, e ficou 20 gramas, né, no fundo do copo, por isso que fala corpo de fundo. Só que acontece o seguinte: se eu aumentar a temperatura, esse sal ele consegue se dissolver na água. Se eu aumentar, então cada vez que eu aumento a temperatura de uma solução, eu consigo passar do limite, certo? Então ele aumentou ali para 40 graus Celsius, né? Beleza, ele aumentou a temperatura para 40 graus Celsius e dissolveu aquele excesso aqui que tinha do corpo de fundo, ele foi dissolvido, tá? Mas mesmo assim ele é considerado uma solução supersaturada, tá? Nesse caso aqui. Aí então é o seguinte: esse recipiente aqui, que ele colocou 400 graus, né, 400 gramas de NaCl, mas aumentou a temperatura, ele ficou com uma solução insaturada, certo? Aí depois ele deixou esfriar com 15 graus Celsius, né, a mesma que estava ali no início, e como vocês podem ver, ele está com 400 gramas de NaCl, superou, né, passou do limite, mas mesmo assim ainda não formou aquele corpo de fundo, né, o sal com corpo de fundo. Nesse caso aí, ele é uma solução supersaturada, né, uma solução supersaturada. Só que foi supersaturada, mas por incrível que pareça, ele ultrapassou o limite, né, que era 380, e conseguiu dissolver, né. Só que acontece o seguinte: se eu ocorrer uma perturbação mecânica, mexer aqui, ou colocar algum cristal de sal aqui, alguma coisa, esse corpo de fundo ele vai aparecer aqui, certo? Aí ele se chama uma solução supersaturada com corpo de fundo, né, novamente.
Então vamos fazer aqui um exercício aqui. Ó, o coeficiente de solubilidade de um sal é de 40 gramas por 100 gramas de água a 80 graus Celsius. Beleza, então quer dizer que 40 gramas de sal eu consigo dissolver, que é o limite aqui, né, de solubilidade. Eu coloco 40 gramas de sal em 100 gramas de água e ele se dissolve. A massa em gramas desse sal, nessa temperatura, é necessária para saturar 70 gramas de H2O. Então vamos lá. Agora, o que acontece? Ele vai diminuir, né? Ele pediu para diminuir a quantidade de água e com certeza, né, vai diminuir aqui a quantidade de sal, né? É só fazer uma regra de 3. Se 40 gramas de sal satura em 100 gramas, né? 100 gramas o sal consegue se dissolver em água, e 70 gramas, né? Quanto será? X. Fazendo a regrinha de 3, né? 100x, 40 vezes 70, x igual a 40 vezes 70 dividido por 100, vai dar 28. Então, nesse caso aqui, para saturar 70 gramas de água com a mesma temperatura, claro, né? De 80 graus Celsius, será utilizado então 28 gramas de sal, certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Concentração molar é o quociente entre o número de moles do soluto N1 e o volume da solução V em litros. Então nós temos aqui a fórmula, né, da concentração molar. Tá? Então aqui a unidade ela é mol por litro ou molar por litro. Para fazer uma revisãozinha para vocês aí, que é o conteúdo do primeiro ano, o que é um mol, né? O mol é a quantidade de matéria que contém 6,02 10 a 23 602 milhões de entidades qualquer. Então é o seguinte, vocês podem falar o mol, eu posso contar o mol para qualquer coisa. Eu posso até falar 1 mol de pão francês. Só que quando eu falo 1 mol de pão francês, isso quer dizer a 602 sextilhões de pães franceses, certo? O mol ele é muito utilizado na química para contabilizar essas entidades que são microscópicas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É o seguinte, não temos a dúzia? A dúzia, né, que é uma unidade, dúzia, vocês já sabem que é 12. 2 dúzias é 24. Então, às vezes, é muito mais fácil você falar dúzia do que ficar falando 12 ou 24, né? Fica bem melhor. É a mesma coisa que acontece com o mol. Não tem como você falar 602 sextilhões de entidades. Seria muito difícil, complexo demais. Então, por isso que ele ajuntou, né, que 1 mol tem 6,02 10 a 23, que é 602 sextilhões de entidades qualquer. E, inclusive, ele está falando entidades qualquer para contabilizar essas partículas, né, átomos, moléculas, certo? E massa molar, fazendo um resuminho aqui, a massa molar de 1 mol, que como 1 mol, vocês sabem que é 6,02 10 a 23 de entidade qualquer, é conhecido como uma massa molar. Tá? Seu valor numérico é igual à massa molecular, porém expresso em gramas. Por exemplo, né, eu tenho aqui um mol de átomos de hélio, por exemplo, né, tem a massa igual a 4 gramas. Então, ou seja, sua massa corresponde a 4 gramas por mol. Então, quer dizer que 1 mol de hélio, de átomos de hélio, que tem 602 sextilhões, né, que é 6,02 10 a 23, tem 4 gramas. Então, por isso que a gente escreve dessa forma aqui, ó, 4 gramas por mol. E isso é a massa molar. A massa do CO2 é 44 gramas mol. Quer dizer o quê? Que 1 mol de moléculas de gás carbônico tem 44 gramas. Então é isso. Então é a massa molar, massa do mol, certo?
Então, continuando aqui, como N1 é M1, que é a massa em gramas, né, dividido pela massa molar, teremos essa fórmula aqui, ó, concentração molar, tá? É igual a massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. Até aqui fala, M1 é a massa absoluta em gramas e M1, o Mzão 1, é a massa molecular do soluto. Então vamos lá. Para preparar uma solução aquosa destinada à administração endovenosa dentro da veia, um técnico pesou 30 gramas de um medicamento. Vou colocar aqui, ó. 30 gramas de um medicamento sólido, transferiu essa amostra para um balão volumétrico de 200 ml, acrescentou um pouco de água destilada e agitou, até que o sólido se dissolvesse totalmente. A seguir, completou com água destilada até a marca do balão. Expresse a concentração em gramas por litro. Então, gramas por litro, em gramas por litro que ele quer. Então, você vai pegar a massa, tá? E jogar naquela fórmula da concentração, massa dividido pelo volume, 30 dividido por 0,2, certo? Porque 200 ml é 0,2 litros, tá? 0,2 litros. Então, você fazendo essa divisão de 30 dividido por 0,2 vai dar 150 gramas por litro, certo? Então, essa é a resposta aqui. Agora ele quer saber a massa molar desse medicamento é 120 gramas mol. Tá. Expresse a concentração da solução preparadas em mol por litro. Então, primeiramente, a gente tem que fazer o seguinte, uma regra de 3 aqui, ó. Se 1 mol é 120 gramas, né? 1 mol é 120 gramas, igual ele está falando aqui, ó, 120 gramas por mol. Quanto é que vai ser 30 gramas, né? 30 gramas. Você fazendo uma regra de 3 aqui, né, vai dar 0,25 mol. Então, 30 gramas, 0,25 mol, né? 120, 1 mol. Beleza, então. Mas agora, você jogando na fórmula aqui, que é a quantidade de mol, né? Vou voltar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui o 0,25, né? O mol que corresponde aí às 30 gramas, né? Dividido pelo litro, que no caso aí é 0,2, né? Que é 200 ml, então tem que ser grama, nesse caso aqui mol por litro, né? Fazendo a divisão aí vai dar 1,25 mol por litro, certo? Fazendo com o mouse aqui fica mais difícil, tá? Então vamos continuar aqui. Diluição de soluções é o processo que consiste em adicionar um solvente puro a uma solução com o objetivo de diminuir a sua concentração. Então é isso aí, você tem uma solução inicial, aí você joga um solvente e dilui, né? O próprio título está dizendo aí. Aí no final vai ter essa solução final. No início, né, nós temos um volume X, uma concentração X e uma massa X. No final nós temos outro volume, né? Vai aumentar o volume, né? O volume Y, uma concentração Y e uma massa. A massa é também outra massa. Como a massa do soluto não se altera, então é o seguinte, se eu tenho essa massa do soluto, o que eu estou fazendo é só adicionando o solvente, mas o soluto ele permanece, a quantidade ele permanece igual. Como a massa do soluto não se altera, teremos que a concentração final, né, vezes o volume final é igual à concentração inicial vezes o volume inicial, certo?
Então nós temos aqui o volume, a concentração final vezes o volume final, né, é igual à concentração inicial, tá, vezes o volume inicial. Levando em consideração que as concentrações das soluções estejam em outras unidades, teríamos as seguintes expressões: a massa molar vezes o volume, né, que é no caso aqui inicial, igual a massa molar final vezes o volume final. Ou também o título, né, que é vezes a massa, igual ao título final vezes a massa final. Vamos lá. O volume em mililitros de uma solução 0,5 mol por litro de AgNO3 necessário para preparar 200 mililitros de uma solução de 0,1 mol por litro desse sal é igual a... Então, é o seguinte, ele quer preparar aqui esses 200 ml com uma concentração de 0,1 a partir desse vidrinho que está guardado lá, né? Enfim, ele vai pegar, né, esse vidrinho aí que tem a solução de 0,5 mol, tá? Mas ele quer preparar 200 ml, mas com essa concentração aqui, 0,1 mol. O que ele quer, né? Ele quer 200 ml de uma solução com a concentração de 0,1 mol. Beleza, está escrito aqui, né? 200 ml de uma solução de 0,1 mol. Aí, o que você vai ter que fazer primeiro? Nós vamos fazer uma regrinha de 3, que é o seguinte, né? 0,1 mol é 1000 ml, né? Porque a gente vai trabalhar com ml agora, né? Então, 1000 ml. E quanto é que vai ser 200 mililitros, né? Eu quero saber a concentração de 200 ml com 0,1 mol. O que a gente vai fazer então é o 200x, fazendo a regrinha de 3, tá? A gente vai obter aqui 0,02 mol de AgNO3, tá? Então é essa concentração aqui, tá? De 200 ml, tá? De 200 ml, a concentração do mol vai ser essa aqui, 0,02 mol. Agora, quantos ml que eu vou ter que pegar daqui, tá? Quantos ml, né, para preparar esses 200 ml aqui? Quantos ml desse frasquinho aqui que eu vou ter que tirar, né? Então, vou fazer de novo uma regra de 3, né? Que é, portanto, é necessário 0,2 mol de AgNO3 para preparar a solução. 0,5 mol de AgNO3 é 1000 ml, né? 0,2 mol X, né? Que é a concentração que será necessária para 200 ml, né? Fazendo a regrinha de 3, né? 0,5x igual a 1000 vezes 0,02, aí que está multiplicando passa dividindo, né? 1000 vezes 0,02 vai dar 40 ml. Então eu vou ter que retirar 40 ml daqui desse frasquinho para fazer aqui os 200 ml dessa solução com uma concentração de 0,1 mol, certo? Então aí fica a letra D. Então vamos lá. Mistura de soluções de mesmo soluto. Então, ao misturar soluções de mesmo soluto, a quantidade de soluto, massa, né, ou quantidade de matéria na solução final corresponde à soma das quantidades de soluto nas soluções iniciais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a massa dos solutos. Aqui nós temos, aqui a massa do soluto nesse recipiente mais a massa do soluto nesse recipiente. Vai ser igual a soma. E você também vai somar o volume e a concentração, tá? Então, dará aí um volume final, uma concentração final e uma massa final. Podemos demonstrar que a concentração final está relacionada com as concentrações das soluções misturadas pelas expressões.
A concentração final e o volume final é a soma das concentrações do volume inicial e mais concentração final mais volume final do segundo recipiente, né? Claro. Isso também é válido para a massa molar. Tem a massa molar do primeiro recipiente e a massa molar do segundo recipiente, somando os dois. Também temos o título, a titulação, soma-se a titulação do primeiro e a titulação do segundo, vai dar o total, tá? Então é só a soma mesmo, né? Soma quando a gente tem o mesmo soluto, tá? Então vamos lá, vamos continuar com os exemplos aqui, ó. Exclusivamente por meio da mistura de duas soluções aquosas de sacarose de concentração 0,5 mol e outra de 1 mol por litro, né? Responde e justifique se é possível obter uma solução de 0,6 mol. Então tá, pela formulinha lá que vocês têm, ó, não é a concentração do 1 vezes o volume do 1 mais a concentração do 2 vezes o volume 2, né? Que é igual a concentração final vezes o volume final. Beleza, vou colocar aqui, ó, 0,6. Então ele quer se realmente dá para fazer a mistura aí das duas soluções com uma concentração de 0,6 mols. Eu vou pegar o primeiro recipiente, tá? Que é 0,5 vezes 0,3, que é o volume. Vamos supor que eu vou pegar no primeiro recipiente aqui 300 ml. No caso aqui vai dar uma concentração de 0,15 mol. Mais o volume o segundo recipiente, tá? Eu não coloquei aqui, mas aqui é o segundo recipiente, tá? A concentração eu já sei, né? Que é, no caso aí, 1, né? Beleza. Então tá. 1. Olha só, que tudo isso tem que dar 0,06. Pensa comigo, 0,6. Aqui deu 0,6. Vocês não acham que aqui o cálculo ele deve dar 0,45? Porque se você somar 0,45 mais 15 vai dar 0,6, não é? Então tá. Qual que é o volume então que eu vou utilizar? Então eu faço uma continha aqui, ó, do lado, ó, concentração do 2 vezes volume 2, que é igual a 0,45, que é o que eu preciso, né, da concentração. 1 vezes volume 2 igual a 0,45. 0,45 dividido por 1 dá 0,45. Então é 0,45 mesmo. Então aqui é 450 ml, tá? 1 vezes 450 ml. Então vou pegar 400 ml de um volume, 150 do outro. E aí nesse caso você vai somar aqui embaixo, 0,15 mais 0,45 vai dar 0,6. Perfeito, então dá certo. Esse aqui, 0,9 mol, será que dá? É a mesma coisa. Aqui no caso, eu já até coloquei aqui 0,9, então 0,5, né, vezes o volume inicial mais 1 vezes 0,8, tá? No caso aqui eu utilizei o segundo recipiente, peguei 800 ml, certo? Vezes a concentração, que é 0,8. Quantos ml vai precisar do primeiro? Então eu pego a concentração 0,5 vezes o volume do primeiro recipiente, né? E como eu preciso de 0,1, né? Pensa comigo, 0,8 mais 0,1 não vai dar 0,9? Então vamos fazer aqui do lado, ó, a continha, 0,5 vezes V1 igual a 0,1. 0,1 dividido por 0,5 vai dar 0,2. Perfeito. Então o volume aqui que eu vou precisar do primeiro recipiente será 200 ml. Tá? Então 0,5 vezes 0,2 mais 0,8 igual a 0,9. Perfeito, então, né? Então vai dar certinho. Já nesse caso aqui na letra C, que é 1,2 mol, eu fiz a mesma coisa aqui. Então aqui a gente precisa de 1,2 mol por litro, né? Eu peguei aqui a 0,5, o primeiro
recipiente, eu vou utilizar como segundo, tá? Qual que eu preciso do segundo? Eu já sei que eu vou pegar 0,5, que é a concentração do primeiro, vezes 0,3, que é, vamos supor que eu peguei 300 ml, mais a concentração do segundo, tá? Eu vou fazer aqui do lado, ó. Concentração do segundo vezes V2, 1,05, certo? Tá, por quê? Pensa comigo, 1,05 mais aqui, ó, perdão, 0,15 mais 1,5 não vai dar 1,2, então eu preciso, então, no caso, de 1,5 aqui, tá? Mas vamos ver qual que é a quantidade de volume, né? Porque o volume que eu preciso aqui, então, no caso, seria 700, mas vamos ver se vai dar certo. Fazendo essa continha aqui do lado, ó, V2 igual a 1,05 dividido por 1, vai dar 1,05. Então vai dar 1 litro e 50 ml. Então não posso utilizar, tá? Eu não posso. Por quê? Eu vou precisar de 1 litro e 50 ml. E a gente trabalha sempre nas medidas de 1 litro, né? Então, por exemplo, se eu pego 200 ml no primeiro, eu tenho que pegar no outro recipiente 800. Eu não posso pegar 200 mais 1000, porque aí vai dar 1200 ml e a gente trabalha com mol por litro, tá? Então a gente tem que ser por litro, tá ok? Então 1,2 mol a concentração não vai dar certo. Então vamos lá, vamos continuar aqui na mistura de soluções de solutos diferentes sem reação química. Aí nesse caso, como não ocorre a reação química entre as espécies participantes, cada soluto deve ser considerado de modo independente na solução final, como se o outro soluto não estivesse sendo misturado a ele. É como se cada solução fosse uma diluição. Então as quantidades de soluto, né, massa ou quantidade de matéria, permanecem constante em um volume maior da solução. Então a gente tem que separar, né, o soluto, ele misturado com outra solução, né, são duas soluções, né. Como não interfere, a gente deve analisar eles independentes, certo? Então aqui eu tenho um soluto, né, com volume, com massa e concentração, e outro soluto B com volume, massa e concentração também diferentes. Misturou os dois, tá? Então aí nós teremos aí que aqui não está aparecendo muito bem, mas nós teremos aí a massa do soluto inicial vai ser igual à massa do soluto inicial, será igual à massa do soluto final, certo? Aqui, a massa do soluto final é igual à massa inicial mais a massa final mais a massa inicial, e o volume você vai somá-las, né? Vai somar o volume de um com o outro, tá? É como se fosse uma diluição, tá? Vou pegar esse aqui mais o soluto B, seria essa solução aqui seria como se fosse uma diluição do outro, e assim também, tanto desse quanto esse. Aqui, ó, exemplos, né? Foram preparadas duas soluções aquosas de A e B. Então eu tenho aqui nesse primeiro tubo, nesse primeiro recipiente, 2 gramas de NaCl com volume de 100 ml, e depois nós temos aqui nesse outro recipiente 10 gramas de açúcar C2H2 22O11 com volume de 400. Aí você misturar os dois, vai pegar a quantidade, né, 100 ml mais 400 vai ficar 500 ml. Aí a gente vai analisar separadamente a concentração do cloreto de sódio, né, será menor, porque vai ser uma diluição. Então vamos lá, vamos continuar aqui, vamos fazer
esse exercício aqui, a concentração do Na na solução A. Então a gente vai calcular primeiro somente a concentração do Na nessa solução, só na solução A. Vocês vão colocar na formulinha, concentração é igual a gramas dividido por litro, né? No caso ali nós temos 2 gramas de NaCl, né? Dividido pelo volume. No caso aqui o volume lá da solução A é 100 ml, 100 ml é 0,1 litros. Dividindo aqui 2 dividido por 0,1 vai dar 20, certo? Então a concentração na solução A é 20 gramas por litro. A concentração da sacarose na solução B, mesma coisa, né? Na solução B são 10 gramas e está em 400 ml, então é 0,4 litros. 10 dividido por 0,4 vai dar 25 gramas por litro, certo? Então essa aqui é a concentração da solução B. Agora ele pede a concentração do NaCl já misturado junto com a sacarose, né? Então vocês vão colocar naquela formulinha lá, que é a concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Lá no começo, lá na solução A, nós temos 2 gramas de NaCl, certo? E o volume inicial não é 100 ml, 100 ml, então 0,1 igual a concentração final, que eu vou saber, né, eu vou encontrar agora, vezes o volume final. O volume final você vai somar o 400 ml com 100 ml, que é 0,5 litros, certo? Aí você vai multiplicar o que está dividindo aqui, o 0,5 passa dividindo, e fazendo essa multiplicação e divisão, você vai encontrar que a concentração do NaCl é 0,4 gramas por litro. Vocês podem ver que a concentração ela até diminuiu, né, pois houve uma maior adição, né, de solvente. A concentração da sacarose, a mesma coisa, tá? Vocês vão colocar a formulinha aí. No início da solução nós tínhamos 10 gramas de sacarose com a concentração aí, com volume de 400 ml, então 0,4 litros. Concentração final vezes o volume final, que é 0,5, né, que é 0,5 litros. A gente tem que trabalhar com litros, né, porque é gramas por litro, né? Então a gente tem que sempre trabalhar nessas duas unidades aqui. 0,5 está multiplicando, passa para cá dividindo, né? 4, 10 vezes 4 dá 4, e dividido por 0,5 dá 8 gramas por litro. Então vocês podem ver que aqui ele também diminuiu a concentração, né? Porque houve uma junção, né? Uma mistura do solvente, né? do NaCl, da solução A. Então por isso que diminuiu a sua concentração também.